A gravar a partir de agora, vamos voltar então ao exemplo 3. Encontre a área sob um arco da cicloide. Então, o arco da cicloide é dada por essa equação paramétrica, né? Você tem o x e tem o y dado dessas maneiras, dependendo desse θ. Então, um arco da cicloide é dado por, o θ varia de 0 até 2π, usando a regra da substituição com y igual a isso e dx igual a isso aqui. Isso daqui é justamente o seguinte, ele faz a conta natural, né? Foi aqui que eu não gostei da substituição e acabei não terminando o exemplo passado. Bem, mas eu não tinha entendido como era simples, a ideia dele era bem simples, mas eu pensei que tinha alguma coisa mais complicada por trás. Então vamos lá, você tem o x aqui, que é r vezes θ menos seno θ. Então, quando você vai calcular essa derivada, né, você vai calcular o dx de θ, porque o x está em função de θ, né? Então, quando você vai calcular dx de θ, aqui você tem um número, que é o r, né? Você tem um número, que é o r, que está multiplicando a função. Aí você repete o número e deriva a função. A derivada do θ é 1, e a derivada do seno de θ é cosseno de θ. Então, você tem 1 menos o cosseno do θ, que é o seu dx de θ. Assim, você vai poder substituir o dx por r vezes 1 menos o cosseno do θ, de θ. Você vai substituir o dx por isso. A gente sabe que a área sobre a curva ela é dada pela integral, né? A área sobre a curva ela é dada pela integral do limite inicial da curva até o limite final da função f de x, que aqui no nosso caso é o y, tá certo? Lá no cálculo 1 a gente aprendeu que a área sobre uma curva ela é dada pela integral do limite inicial da curva, limite final da f de x dx. A gente aprendeu isso lá no cálculo 1. É o que nos dá isso daqui. A área é a f de x dx e os limites inicial e final da curva. 0 até 2πr, por quê? Ora, enquanto você está girando, né? Por que 0 até 2πr? Porque enquanto você está girando a circunferência em cima, deixa eu colocar uma circunferência vazada aqui. Enquanto você está girando a circunferência em cima da curva, o que acontece? Enquanto você está girando a circunferência em cima da curva, digamos que o seu sistema cartesiano começa aqui, a circunferência está bem no meio, aí você tem um ponto inicial, ponto P, que vai estar aqui, né, na origem. Ele vai girando aqui, ele vai subindo, depois ele começa a descer e toca aqui de volta. Enquanto ele faz isso, essa circunferência, essa nossa circunferência, ela vai girando. Ela vai virando. Então, ora ela está nesse primeiro momento, ora ela está mais para frente. Ela vai virando. Ora, ela vai concluir aqui, né? O tal ponto P, ele vai passar por todas essas posições. Ele vai estar aqui, depois aqui e por fim ele vai chegar aqui. Enquanto ela faz isso, ela dá uma volta completa. Portanto, se aqui é 0, o final aqui é o comprimento total da circunferência, que é 2πr. Então, a nossa circunferência, o nosso f de x, a curva na verdade, a cicloide, o arco da cicloide, é o y. Então, saber a área embaixo dessa curva, como a gente aprendeu lá no cálculo 1, é fazer a integral daqueles elementos de área, né, que eram os retângulozinhos. E a gente tinha aqui dx
e a altura era y. Então é y vezes dx a área do retângulozinho. Então você integra desde o início, que é o 0, até o 2πr, final aqui, a função y em relação a x. Então y dx. É esse o motivo em que eu começo essa conta aqui com essa integral. A igual a integral de 0 até 2πr y dx. Ora, mas aí vamos começar a substituir as coisas, né? Quem é o y? Ah, oi? Alguém falou? Não? Bem, Não, professor. ok. Então, quem é o y? Y é igual a r vezes 1 menos o cosseno de θ. Então, isso daqui é o y. Tá? E quem é o dx? O dx é r vezes 1 menos cosseno de θ de θ. Ou seja, fica coincidindo aqui as duas coisas. Você tem r vezes r igual a r ao quadrado. Está aqui o r ao quadrado. E 1 menos o cosseno de θ vezes 1 menos o cosseno de θ dá 1 menos o cosseno de θ ao quadrado de θ. Bem, aí simplesmente desenvolvo o produto notável aqui. Quadrado do primeiro dá 1. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo é o que eu tenho aqui no meio. E aqui eu tenho o quadrado do segundo. Ok? Ora, aí agora eu preciso substituir esse cosseno ao quadrado. Bem, quando a gente vai fazer uma substituição do cosseno ao quadrado, do seno ao quadrado, a gente tem algumas relações que nos ajudam, né? A gente sabe, por exemplo, que o seno ao quadrado do θ mais o cosseno ao quadrado do θ é igual a 1, é a relação trigonométrica fundamental. Portanto, eu sempre tenho que o cosseno ao quadrado do θ é 1 menos o seno ao quadrado do θ, como o seno ao quadrado do θ é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado do θ. Mas nesse caso aqui, ele preferiu usar a outra substituição. Eu tenho o cosseno ao quadrado e ele substituiu por isso. Bem, aí você deve desconfiar que ele usou o cosseno de 2θ, né? Por quê? Porque apareceu aqui cosseno de 2θ. Então, o que ele fez de fato foi... Bem, ele lembrou que o cosseno de 2θ é igual ao cosseno ao quadrado do θ menos o seno ao quadrado do θ. Quem não lembrar disso, pelo menos deve lembrar que o cosseno de θ mais θ, né, ou seja, o cosseno da soma, ele é igual o cosseno da soma é igual cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Então, essa formulazinha daqui, do cosseno de 2θ, surge simplesmente disso daqui, né? Bem, mas tendo isso escrito, eu tenho então que o cosseno de 2θ, ele é o cosseno ao quadrado do θ, menos, aí, como eu disse aqui no início, eu posso substituir sempre seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado por um menos o outro, né? O cosseno eu boto o seno eu boto o cosseno. Então, eu quero seno quadrado de θ, eu passo o cosseno ao quadrado para o outro lado, e eu tenho que o seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado do θ. Sendo dessa forma, eu tenho que o cosseno do 2θ, ele é cosseno, na verdade aqui vai dar menos com menos, vai dar mais aqui, né? Menos vezes menos vai dar mais. Então, eu vou ter mais cosseno de 2θ aqui, então eu vou colocar logo 2 aqui. 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Então, eu consigo, agora passando 1 para o outro lado e passando 2 para dividir, eu consigo dizer a vocês que o cosseno ao quadrado do θ pode ser substituído por meio, né? Porque eu vou passar para dividir por 2, vezes 1 mais o cosseno do 2θ. Então, foi essa substituição que ele usou cosseno ao quadrado de θ igual a isso, aqui nessa nossa continha, né? Ele tem cosseno ao quadrado do θ aqui, e aí ele substituiu por meio vezes 1 mais o cosseno de 2θ nessa conta. Bem, e aí ele começa a fazer a integral, né? O R2 já está fora, aí a integral, vamos olhar a integral. Acredito que vocês a essa altura
já devem estar práticos com integral, mas vamos fazê-la com cuidado. Então, como é que ele fez aqui? Ele vai integrar 1 menos 2 cosseno de θ e assim por diante. Então, vamos olhar essa integral aí. Esqueço aqui o R2 por enquanto, vou olhar só... Bem, vamos fazendo devagarzinho. Integral de 0 até 2π de 1 menos 2 cosseno do θ mais meio que multiplica 1 mais o cosseno de 2θ de θ. Pronto. Chegou nessa situação, tem que calcular esta integral. Então isso eu vou integrar parcela por parcela, né? Então a primeira parcela que eu vou integrar aqui é esse θ. Quer dizer, é integral 1 que vai dar θ, né? Derivada do θ é 1. E aqui eu tenho menos 2 cosseno de θ, então isso vai dar mais 2. Não, minto, vai dar o próprio menos, né? Porque vai dar seno ali. Então vai dar menos 2 a integral do... Espera aí. Estou com menos 2 cosseno de θ, né? Tá certo. Então, menos 2 seno de θ, porque a derivada do seno é o cosseno. E agora eu tenho... Bem, aqui eu posso pensar nos dois, né? Meio, depois meio vezes o cosseno de 2θ. Então, quando eu multiplico meio por 1, eu tenho meio. Integrando meio, eu tenho meio θ, né? Então, mais meio θ, ok? E depois eu tenho meio que multiplica a integral do cosseno de 2θ. Vou fazer a integral do cosseno de 2θ aqui separado. A integral do cosseno de 2θ de θ, isso é igual ao quê? Bem, você chama de U, os 2θs, e aí você está com a integral do cosseno de U. Mas aí você precisa saber quem é o du, né? O du, então, é 2 dθ. Então você tem que o dθ é meio du. Então isso daqui se escreve como meio integral do cosseno de U du, né? Porque meio du é o dθ e o cosseno de U é o cosseno de 2θs. Então você diz que isso daqui é igual a meio integral do cosseno de U é o seno de U. E acabou, né? Isso daqui mais uma constante, porque eu não coloquei limites aqui da integração. Então, tendo isto aqui em destaque, em separado, né? Fiz a conta em separado. Tendo isso daqui feito em separado, eu vou usar na parte de cima. Pronto, foi feito em separado. Vamos voltar para aqui. Então eu tenho que... Já tenho um meio aqui, aí eu vou multiplicar por esse meio aqui, eu vou ter mais um quarto, né? Mais um quarto. Aí a integral do cosseno de 2θs vai dar seno, um quarto do seno do U, que é o 2θs, então seno do 2θs. E acabou, né? Então a integral dá isso tudo. E isso tudo ainda pode ser um pouquinho melhorado na escrita, porque dá para somar aqui meio θ com θ, que vai dar 3 meios, né? Porque meio mais 2 meios, então 3 meios. Bem, isso daqui está variando de 0 até 2π, de 0 até 2π. Variando de 0 até 2π.
Então, organizando isso, escrevendo isso um pouquinho melhor, isso vai dar 3 meios, que é esse meio mais os 2 meios daqui, menos 2 seno de θ, menos 2 seno de θ, e mais 1/4 do seno de 2θ. Pronto. Então a integral chega-se a isso fazendo essas pequenas continhas. Vamos comparar com o que tenho aqui. Bem, é o que ele encontrou também, né? Menos 2 seno de θ, mas tá. Aí agora eu vou e aplico o zero e o 2π. Ora, na hora em que eu for aplicar o zero aqui, né? Porque vai ser aplicado no 2π menos aplicado no zero. Então, quando eu for aplicar no zero, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero e aqui vai dar zero. Então, não vai ter nada quando eu tiver com zero. Então, eu tenho que olhar só o 2π. Quando eu colocar o 2π aqui, eu tenho 3 meios vezes 2π, beleza. Mas o seno de 2π também é zero, né? Que é o seno de zero e o de 2π é o mesmo. E aqui o seno de 2 vezes 2π também é zero. Então também dá zero. A única coisa que sobrevive quando você substitui o 2π e o zero vai ser 3 meios vezes o 2π, porque o restante todo é zero. Ora, então você tem r ao quadrado vezes 3 meios vezes o 2π. E aí cai o 2 com o 2 aqui, cancela o 2, né? Você fica só com o 3, o π e o R2, que é a resposta que a gente tem aqui. Pronto, então a conta está observada e concluída. Só um detalhe. A integral aqui está com intervalo de 0 até 2π, porque a gente está pensando em f de x, ou seja, a gente está pensando nesse comprimento aqui, né? Do 0 até o 2π. E quando você vem para cá, a integral passa a ser 0 até 2π, ao invés de 2πr, né? Que está 2πr, passa a ser 0 até 2π, porque agora a variável é o θ. Então, ao invés de você estar pensando assim, né? Ao invés de você estar pensando assim com esse comprimento, o pensamento é o seguinte: bem, você pode tentar fazer as contas, e aí como é que seria fazer as contas? Você pode pensar assim: o x vai variar do 0 até 2π, e aí o x você tem ele aqui, então você iguala ele a 0 e descobre qual é o θ. Depois você iguala ele a 2πr e descobre qual é o θ. Então, r vezes θ menos seno θ. Então, se você for buscar isso algebricamente, você vai fazer assim. Você vai igualar x a 0. X é r vezes θ menos seno θ. E você vai ver qual o valor do θ quando x é 0. Ora, o r não é 0, então você tem aqui que o seno do θ vai ter que ser igual ao θ para que isso daqui seja 0. Ora, quando é que o seno de θ é exatamente igual ao θ? Única e exclusivamente quando o θ for 0. É a única chance. Então, por isso, você garante que a integral aqui, a integral aqui do 0 ao 2π também tem intervalo 0 aqui. Bateria está querendo arriar a bateria do computador. A integral 0 aqui também vai ter 0 aqui, porque quando você substituiu o x por 0, você encontra o θ igual a 0. Até aí tudo bem. A questão é que quando você substitui o x também sendo r θ menos seno θ, né? Quando você substitui isso por 2πr, né, e vai tentar isolar o θ, você tem divide por r aqui, e você se encontra com essa equação. θ menos seno θ igual a 2π. E essa equação não vi como resolvê-la. Não sei exatamente o que fazer para encontrar o θ. Com certeza, 2π é uma solução. Porque se você pegar 2π e colocar aqui, você tem 2π, bem, 2π seno de 2π. Então aqui é 0, você tem 2π igual a 2π. Bem, mas isso é um chute, né?
saber um algebrismo aqui para poder encontrar essa solução, não vi. Bem, sabemos que uma resposta para o θ é igual a 2π, mas no método mais antigo da matemática, que chama-se chute, né? Então, deixar uma interrogação aqui para pensar uma maneira elegante de resolver essa equação. Tá? Quem encontrar uma maneira elegante, manda aí para mim. Mas você não depende disso para concluir essas coisas. Você tem outras maneiras de perceber isso. Você pode observar o ângulo, né? Você observa o ângulo quando começa e quando termina a brincadeira. Ó, quando você começa aqui, o ponto P está ainda aqui na origem. Qual é o ângulo que existe entre ele e ele mesmo? É o ângulo zero, né? Quando você desloca um pouco a circunferência, o centro dela vai estar aqui assim. Então, quando você olha o ângulo θ, você vai estar com o ângulo θ assim. Ó. Então, o θ já estará maior, né? Vai crescendo. Opa, o θ não é esse, o θ é... Ctrl Z. O θ é esse, né? Que ele é marcado pelo ponto P e pelo centro da circunferência. Então, o θ é esse aqui. Né? Que ele é justamente marcado pelo ponto P ali. Então, você tem aqui o θ. Então, você vai aumentando, o ponto vai girando, né? E quando você chegar, vamos colocar mais uma circunferência. Eu acho que posso pegar uma cópia de uma dessas, né? Pegar uma cópia. Então, vamos pensar numa mais para cá. Quando você estiver com ela por aqui, por exemplo, supondo que o ponto P nessa situação seja, por exemplo, este ponto P aqui. Aqui está o ponto P. Então, nesse momento, considerando o ângulo em relação à origem, você tem esse ângulo aqui. O ângulo θ estará bem aberto, né? E quando chegar aqui no final, o ângulo θ volta a fechar, que é o momento em que você tem o 2πr, ou seja, este ponto ele vai sair girando, girando, né? O ponto P sai girando, girando, e nesse momento o ponto P voltou para cá, ou seja, o θ ele girou e ele fez um giro completo, né? Deixa eu pegar de novo uma copiazinha de circunferência. Ele fez um giro completo. Ele girou completamente. Né? O θ ele girou completamente. Começou aqui e terminou aqui no final. Ele fez um giro completo. O ângulo θ fez um giro completo. Então, você tem esse argumento para dizer que o θ começa no zero e termina no 2π, tá certo? E isso justifica o que mais me preocupou na outra vez que abordamos, essa mudança do 0 a 2πr para o 0 até 2π. Aqui você está pensando no y, e aqui você está pensando, na hora que você muda para 2π, você está pensando no ângulo interno, tá? E realmente as variações são essas. Pois bem, isso conclui o exemplo 3. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, professor, tá de boa. Tranquilo? Ficou claro todos os detalhes? Tranquilo. É um exemplozinho cheio de detalhes, eu fiz questão de fazê-lo novamente. Bem, aí vamos lá. Vamos ao comprimento de arco. Falar do comprimento de arco. Aí ele começa a beber na fonte do volume 1, né? Então, já sabemos como encontrar o comprimento de uma curva C da forma y igual a f de x. Isso foi dado pela forma 8.1.3, que é essa que diz o seguinte, né? Que se f' for contínua, então a gente consegue calcular o comprimento de arco dessa forma. É essa fórmula aqui, que a gente vê lá no volume 1, tá? Na verdade, é essa segunda, né?
Então, a ideia parte desse resultado, né? Se f' for contínua em um intervalo AB, então o comprimento da curva y igual a f de x, com x variando de a até b, é dado pela integral da raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. Tá? A demonstração está lá no volume 1. E se usarmos a notação de Leibniz, a gente substitui o f' de x por dy dx, a gente tem essa escrita que é o que ele fala aqui, né? Então você tem isso. Então suponha que C também possa ser escrita pelas equações paramétricas x igual a f de t, y igual a g de t, com o t variando em um determinado intervalo, em que dx dt, que é o f' de t, seja positivo, tá certo? Isso significa que C é percorrida uma vez só, né, da esquerda para a direita, quando t varia, né, aumenta do alfa até o beta. E o f de alfa é o primeiro ponto, o f de beta é o segundo ponto. Colocando a fórmula 1 na fórmula 2, a fórmula 1 que ele fala é essa aqui, ó, foi a primeira que nós vimos aqui no início. A fórmula 1 é essa daqui, ou seja, o dy dx substituído por dy dt, dx dt, sabendo que o dx dt é diferente de zero. Lembre-se que o dx dt é o nosso f' e ele está afirmando que ele é positivo, portanto faz sentido o dx dt ser considerado diferente de zero. Na verdade, estamos considerando ele maior do que zero. Então, substituindo, onde é que estamos? Aqui, né? Isso significa que C é percorrido uma vez, tal. Então, colocando a fórmula 1 na fórmula 2, então o que nós temos? Temos aqui dy dx, e ele vai substituir o dy dx por dy dt sobre dx dt, tá certo? Aí ele faz um pequeno truque algébrico aqui, né, malandro. Ele tem aqui o dx, ele vai substituir aqui por dx dt sobre dt, e não muda nada, né, porque tem dt e dt. Teoricamente a gente pode cancelar aqui o dt e fica só o dx. Bem, então o que está escrito aqui na verdade é a mesma coisa que está escrito aqui, e o dy dx ele substituiu por dy dt sobre dx dt. Ok? Aí, bem, umas continhas vão levar, né, uma vez que dx dt é maior do que zero, temos o seguinte. Daqui a gente chega nessa daqui. Bem, por quê? Primeiro, lembre-se que você pode, né, já que você tem duas frações, você pode cancelar aqui o denominador. Então, o que você tem aqui vai ser a raiz quadrada. Bem, vou olhar só para a parte de dentro, né? O que você tem aqui vai ser a raiz quadrada. Bem, vai ficar o dx só no denominador, tira o mínimo. Aí você vai ter dx em cima, ou melhor, dx ao quadrado, né? Porque vai ficar dy quadrado sobre dx quadrado. O denominador vai ser dx quadrado. Então, tira o mínimo e multiplica pelo de cima, vai dar dx quadrado mais dy quadrado. E embaixo vai ficar dx quadrado. Ok. Mas aí, para que serviu o truque que ele fez? Por que ele inventou esse dx dt aqui, se ele só tinha dx, né? Por que ele inventou o dx dt? Porque ele pretende passar para dt. Então, esse dx dt ele coloca para dentro da raiz. E aí, quando você coloca o dx para dentro da raiz, você coloca dx ao quadrado sobre dt ao quadrado, né? Você coloca para dentro da raiz dx quadrado sobre dt ao quadrado e deixa de fora o dt, que é o que você quer. Então, isto daqui, esta integral, ela é igual a esta integral aqui, variando de alfa até beta. Certo? Ele coloca aqui para dentro essa primeira parte, elimina isso daqui, tira o mínimo e faz essas contas. Quando ele chega nessa situação, deixa eu continuar com a outra cor, ele cancela aqui o dx2 com o dx2, né? E aí ele fica só com o dt2, que ele coloca embaixo de cada uma delas. Então ele chega na situação em que ele vai ter a integral de alfa até beta da raiz quadrada de, bem, vai ficar dx2
sobre dt2 mais dy2 sobre dt2, fica essa raiz quadrada, e do lado de fora aqui ainda tem o nosso dt, que é o que eu tenho aqui, né? Ele vai, coloca o parêntese, coloca o 2 para cima aqui e pronto, ele chega nessa situação aqui. Então o comprimento de arco é dado por esta nossa fórmula daqui. Quando nós estamos com a curva parametrizada não do tipo x igual a f de y igual a f de x, e sim olhando o x como f de t e o y como g de t. Olhando como curva parametrizada, essa fórmula, que antes era para y igual a f de x, nos dá essa fórmula em que eu tenho o x em função de t e o y em função de t. Mas olha... Ô, professor, Oi. desculpa interromper. Se fosse f' de x em vez de dy dx, perdão, teria como fazer algum tipo de manipulação algébrica ou ficaria inviável? F' de x? Bem, o f' de x, a notação f' de x, ela não deixa muito claro para você saber em função de quem o x está, né? Você faz f' de x, você só coloca o x. Aí você pode se perguntar, o x está em função de quem, entendeu? Mas quando você escreve dx, dt, aí fica claro que você está falando de uma função do x em relação a t. Então, como a gente está com curvas parametrizadas, e aí o x ele é um f de t e o y é um g de t, então a notação dx dt e dy dt deixa mais claro. Quando você não está com um parâmetro, porque você tem aí um parâmetro, você tem o x e o y em função do mesmo parâmetro, do t. Mas quando você está com o x em função do y, você não tem um terceiro parâmetro para falar, e aí fica natural você falar em f' de x, porque você sabe que o y é função de x, né? O y é função de x. E esse f de x que você fala é o y. Então, f' de x é o nosso y', né? É o nosso y', é a mesma coisa. Então, usar a notação de Leibniz deixa mais claro as coisas quando você está com parâmetro, para deixar claro que você está derivando não o y em relação ao x, ou o x em relação ao y. Você está derivando o x em relação ao t e o y em relação ao t. Entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Bem, aí ele começa a fazer outras considerações. Olha bem, por enquanto aqui ele está sempre com a derivada positiva, mas a gente pode precisar calcular o comprimento de arco de uma coisa esquisita, como essa, por exemplo. Você pode estar numa situação em que não é função, né? Você passar aqui uma vertical, você tem que, para um único x, você tem vários valores de y, né? Você vai ter vários valores de y aqui. Em cada ponto que essa vertical cruzar essa curva, você vai ter um y aqui. Vai ter um y, né? Você tem um y para cada ponto que ela cruzar a curva. Você tem um y aqui, você tem um y aqui. Então não é função, né? Não é função. Para um x você tem vários y. Então uma curva como essa não é função, mas você pode calcular o comprimento de arco dela. Bom, você simplesmente faz vários pedacinhos, né? Você divide a curva em vários pedaços que você possa tratar como função, ok? Então não é função ela toda, mas esse pedacinho aqui é. Esse outro pedacinho também. Esse outro pedacinho, esse outro pedacinho, esses pedaços independentes, eles são todos funções, né? Dá para escrever x em função de y sem haver repetição. Então a gente chama isso de particionar a curva, né? Você particiona a curva em vários pedacinhos. E aí é isso que ele está argumentando aqui, ó. Mesmo que C não possa ser expresso na forma y igual a f de x, que é uma situação como essa, a fórmula 3, essa aqui, ainda é válida, mas obtemos por aproximações poligonais, ou seja, esses pedacinhos. Dividimos o intervalo do parâmetro alfa-beta em n subintervalos, ou seja, eu estou olhando para a curva como função
de alguma coisa, né, de um parâmetro aqui. Então, eu tenho um parâmetro t aqui, e eu olho para x e olho para y em função, né, desse parâmetro. Então, eu tenho o x em função do t, e eu também tenho o y em função do t. O y também é um g de t. Então, se eu estou olhando para essa curva como função, né, de um t real, eu posso, ao invés de olhar desde o alfa até o beta, eu posso pegar pequenos intervalos, né? Então, eu posso pegar um t1, depois um t2, um t3, etc. De tal forma que eu divida, particione. Essas partições, elas acontecerão a cada intervalozinho. E dentro de cada intervalo eu tenho uma função do tipo em que eu posso colocar o y em função de x, né? Eu tenho uma função de fato para cada uma. Não vai acontecer isso que eu disse aqui há pouco, em que um x só tem vários y, né? Eu posso fazer, particionando aqui o intervalo, eu obtenho esses pedacinhos. Ok. Então, dividindo o intervalo do parâmetro alfa-beta em n subintervalos de comprimento iguais a t, eu terei aqui o t0, depois o t1, t2, etc., que são as extremidades desses subintervalos. Então, o xis, ou seja, cada vez que eu aplico a f no t1, depois no t2, no t3, etc., e os y's, quando eu aplico a g no t1, t2, etc., são coordenadas dos pontos, P0, P1, P2. Então, para cada vez que eu aplico o x e o y aqui, eu vou tendo as coordenadas dos pontos que eu subdividi a curva, né? E são coordenadas dos pontos PI, XY, I, que estão em C. E os polígonos com vértices P0, P1, Pn aproxima C. Ou seja, se você faz uma retazinha aqui, ó, faz pequenas retas, isso daqui calcula um comprimento de arco perto do comprimento do arco da curva. Ora, mas quanto mais divisão você fizer, mais o polígono vai ficar cheio de pedacinhos e vai se aproximando cada vez mais do comprimento de arco da curva, tá certo? Então, esses caras aproximam-se. Aí ele diz aqui, como visto na seção 8.1, volume 1, definimos o comprimento de arco, o comprimento L de C, como o limite dos comprimentos desses polígonos aproximadores, quando n vai para infinito. Ou seja, quanto mais divisão eu fizer, mais pedacinhos eu tenho, né, de pedacinhos de reta, que vai se aproximando cada vez mais do comprimento de arco. Então, se eu mandar o limite das distâncias entre cada ponto desse, quando n for indo para infinito, aumentando muito o número de pontos, né, então eu vou ter de fato o comprimento da circunferência. O comprimento da curva, né, o comprimento do arco total. Bem, aí eu tenho este limite, né? Aí usando o teorema do valor médio, isso para aplicar onde? Aplicando a f no intervalozinho pequenininho desse, né? Se eu pego cada intervalozinho desse e aplico o teorema do valor médio, eu tenho isso daqui. Isso daqui, na verdade, é simplesmente dizer que se eu pegar a f' e aplicar em um ponto representativo de um intervalo desse, né? Então, pega um ponto do meio entre o T1 e o T2, entre o T2 e o T3, e como eu vou ter infinitos, é como se o T1 e o T2 se juntassem, né? Eles viram um ponto só. Então, a derivada como o ponto instantâneo, ali, o ponto do meio. Isso daqui nada mais é do que o f do TI menos o f do TI menos 1, né? Ou seja, é a diferença que você obtém quando você pega a imagem do T1, pega a imagem do T2 e faz T2 menos T1, né? A imagem do T2 menos a imagem do T1, dividido pela diferença aqui em x, né? Então você divide a diferença das imagens pela diferença aqui em x, ou no nosso caso em t. Então você tem aqui t i
menos o TI menos 1. Então, é disso daqui, da própria definição da derivada, né? Quando você manda o limite do TI para o T1 aqui, quando isso daqui vai indo para zero, né? Vai me dando a derivada. Aí o teorema do valor médio nos dá então essa relação. Isso para cada intervalozinho eu posso considerar essa relação. Ora, aí ele vai e muda para a linguagem dos deltas, né? Ele diz que o delta xi é justamente a diferença do xi menos o xi menos 1. O delta yi é o yi menos o yi menos 1. E essa equação que a gente tem aqui, então, poderia ser dito como delta xi igual a f do TI vezes o delta TI, né? Aqui a variação do TI é que ele chamou de variação do xi. Então, você pode pensar, quando você pensa no x, você pode pensar assim, né? Lembre-se que, por que x e não olhar como se fosse o y logo aqui, né? É porque eu estou olhando separadamente, eu estou olhando como se eu tivesse algo assim, ó. Como se eu tivesse t, né? E eu coloco o x como se ele tivesse aqui. Então, quem vem para a posição do y é o x. Isso quando eu penso na função o x aqui e o t, né? O x em função de t. E aí quando eu penso no y, eu também penso no y como se estivesse aqui. Então, aplicando a mesma ideia, né, a variação do y, o delta yi vai ser a g' do ti. Ele botou 2 estrelas para diferenciar desse, porque obrigatoriamente não é o mesmo. E quando você pensa no x, você tem o delta xi e embaixo você tem o delta t, né? Então ele pensa separadamente, primeiro para o x, depois para o y. Então você tem essas duas relações aqui para um ponto representativo no meio de cada intervalo. Bem, aí ele diz que pensando dessa maneira, aproximar um pouquinho aqui. Pensando dessa maneira, a distância entre cada pontinho pode ser visto como a raiz quadrada. Bem, aí é teorema de Pitágoras, tá? O que ele está pensando aqui é o seguinte, ó. Ele está pensando assim, você tem uma curva qualquer, né? Deixa eu ver como é que eu desenho. Vou desenhar assim. Aí você tem um ponto PI menos 1 e você tem um ponto PI. Então, essa distância entre os dois, o PI e o PI menos 1, quando pensadas embaixo no sistema cartesiano, elas vão ser, aqui vai estar a coordenada x do PI menos 1, aqui vai estar a coordenada x do PI, né? Deixa eu ver como é que ele chamou. Bem, ele vai chamar essa diferença aqui de delta xi. E aqui vão estar as coordenadas y do PI menos 1 e y do PI. Então aqui vai estar o delta yi. Então quando você olha para aqui, você tem um triângulo retângulo. E é por isso que você usando essa distância, que é isso aqui, é igual ao quadrado dessa distância, mais o quadrado dessa distância, né? A raiz quadrada disso, porque é o teorema de Pitágoras, né? O quadrado disso é igual ao quadrado disso mais o quadrado disso daqui. Então está usando o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos aqui, é o teorema de Pitágoras. Mas aí ele pega, ao invés de olhar para o delta xi, ele pega o ponto representativo pelo teorema do valor médio e substitui aqui, ó, o delta xi é o nosso f' no ti estrela, delta t, e o delta yi é o g' no ti 2 estrelas, delta t, ao quadrado. Bem, então raiz quadrada disso vai dar o delta vezes o delta t, vai dar a distância entre cada um desses pi's e pi menos 1. Como a ideia é uma fórmula que nos dê o comprimento todo, né?
então ele precisa mandar o limite em cima da soma desses comprimentos. Então é isso que ele faz. Está aqui os comprimentos, ele soma com i variando de 1 até n, soma todos eles e manda o limite do ni para o infinito. Com isso ele vai obter a fórmula do comprimento geral, né? Então a conclusão dele é isso. Ora, mas o limite desse tipo de soma é justamente a integral, né? Por definição isso é a integral de alfa até beta. Aí não faz sentido ficar falando no TI estrela, no TI menos 1 estrela, porque como você vai mandar para o infinito, os pontos vão coincidir, os intervalozinhos vão diminuindo, né? Os pontos vão ficando cada vez mais perto e o TI daqui, o TI estrela e o TI 2 estrelas vai se transformando num TI só. Então ele substitui o TI estrela e o TI 2 estrelas por um T apenas, e aí você tem que o comprimento vai ser a integral do f' de t ao quadrado mais o g' de t ao quadrado dt. Ele conclui então esta fórmula para o comprimento de arco de qualquer curva, né? Ele deduz essa fórmula pensando dessa maneira. Ora, e usando a notação de Leibniz, né, para ficar bem claro quem é aqui, quem é a variável em função de quem, você tem dx dt, dy dt, e você tem a fórmula que a gente vai usar para os exercícios, que é essa daqui, tá? Então todo o pensamento surge lá a partir da ideia da formulazinha que está no volume 1. Bem, mas ele descreveu bem aqui toda a fórmula. Ok. Talvez vocês se assustem um pouquinho, porque a demonstração foi vista assim muito rapidamente, mas o foco não é vocês demonstrarem quando for a avaliação. O foco é que vocês façam uma leitura, uma releitura com cuidado para entender qual é a ideia, né? Como é que aquela fórmula lá do comprimento de arco, quando eu tinha y em função de x, se transforma nessa nova fórmula do comprimento de arco, quando eu tenho agora x em função de t e y em função de t. É a transferência da ideia lá do volume 1 para o volume 2, tá? Então, eu fiz uma leitura rápida e vamos olhar o exercício para deixar claro como é o uso disso. Exercício, né? O exemplo 4. Se usarmos a representação do círculo unitário dada no exemplo 2, na seção 10.1, quando a gente já viu há pouco, a gente viu que um círculo pode ser dado, né, a parametrização dele pode ser dada assim, né? X igual ao cosseno de t, y igual ao cosseno de t, enquanto t varia em uma volta, em apenas uma volta. Então, o que você tem? Ora, você tem que o dx dt, você deriva aqui, derivada do cosseno é menos o seno. Então, dx dt é menos seno de t, e dy dt é a derivada do seno é o cosseno. Bem, aí usando aqui a fórmula que a gente acabou de ver, né? Isso aqui, ele chamou de teorema 5. Então você tem que o L vai ser a integral do 0 ao 2π, que é a variação toda do t, da raiz quadrada do dx dt mais o dy dt, os quadrados disso. Ou seja, vai ser o quadrado do cosseno mais o quadrado do seno. Ele escreveu na ordem contrária, porque a gente está mais acostumado a escrever assim. Ora, isso dá 1, né? Isso é a raiz quadrada de 1. Então, o que você está calculando aqui, de fato, é a integral de 0 a 2. Você está calculando a integral de 0 a 2π de 1 dt, né? É isso que você está fazendo, né? Ou seja, essa integral vai dar t. Integral de 0 a 2π de 1 dt vai dar t, variando de 0 até 2π. E aí, quando você substitui o t por 2π, você tem 2π. Quando você substitui por 0, dá 0. 2π menos 0 dá 2π. Pronto, é assim que faz a conclusão dessa conta, né? Pensando de maneira bem cuidadosa. Bem, como esperado. Se, por outro lado, utilizarmos a representação dada no exemplo 3, na seção 10.1, o que acontecia lá? Ele aumentava a velocidade do t, né? Ele fazia o t variar do 0 até o 2π, mas ele fazia com que o t andasse no dobro da velocidade. Ou seja, 2 vezes t aqui. Ora, aí o que acontece? Quando você vai calcular o dx dt, você tem um 2 aqui, né? E aí, bem, acho que todo mundo sabe, mas na dúvida, né?
você chama de U, o 2t, e aí você tem que o du é igual a 2dt, né? Ou seja, você tem que você está calculando o dx dt. Então, você tem que o du é 2dt. Então, quando você pensa em... Como é? Peraí, aqui eu tenho o u, que é o 2t. Você tem o x du de 2dt. Ah, tá. Então, quando você vai pensar... eu substituí, eu fiz certo? Ah, tá. Aí quando você pensa assim, tem hora que bugam as bobagens. Quando você pensa assim, né? X igual ao seno de U. Então, quando você vai calcular o dx du, o que você tem é o cosseno do U, né? Cosseno do U. Então, como você quer o dt, então você tem aqui, substituindo de volta, você tem que o dx, quem é o du? É 2dt. Isso vai ser igual ao cosseno do 2t. Isso aqui é um detalhamento, né, gente? Eu quero dx dt, então eu escrevo isso como dx dt igual a 2 cosseno de 2t. Pronto. Que é isso aqui, né? Dx dt é 2 cosseno de dt. Bem, acho que todo mundo já está prático com isso, mas eu quis detalhar. A ideia para dy dt é a mesma, né? Vai chamar de u2t, vai dar menos aqui, então vai pensar dessa maneira e vai encontrar também o dy dt. Pronto. Aí você calculou o dx dt, coloca na tua fórmula, né? Vai calcular aqui, a tua formulazinha vai ficar como? Integral de 0 até 2π. Bem, isso aqui é o quadrado disso daqui é justamente 4 cosseno ao quadrado do 2t, o quadrado desse daqui é 4 cosseno ao quadrado do 2t, e você está com essa integral para fazer. Aí você coloca o 4 em evidência, né? Extrai a raiz, dá 2, o 2 sai, então o que você tem ali é assim, né? Você está com, quando você calcula aqui a raiz, vai dar raiz quadrada do 2, né? O 2 com o 4 colocado aqui em evidência, a raiz quadrada do 4 dá 2, então sai o 2. E o que fica é a raiz quadrada do cosseno ao quadrado do 2t, 2t e não 2π, do 2t mais o seno ao quadrado também do 2t dt, né? Só que isso daqui é 1, né? Isso daqui é 1, por isso que é a integral do 0 até 2π do 2t, né? Então, isso daqui vai ser igual a integral do 0 até o 2π do 2dt. Professor, licença. Oi. Faltou ao quadrado ali, não foi no seno de 2t? Aqui, né? Aqui. Isso. Obrigado. Isso. Bem, aí isso daqui dá 1, né? Porque é a soma dos quadrados do seno do mesmo arco, o seno com cosseno, dá 1. Relação trigonométrica fundamental. Então você fica só com o 2. Aí agora você está com o 2. Isso vai dar... Bem, a integral disso daqui vai dar 2θ, né? A integral dá 2θ. E a variação está do 0 até o 2π. Então, quando você substituir por 2π, quando substituir vai dar 0, o 0 no θ vai dar 0, e quando substituir pelo 2π, vai dar o 4π
que é a resposta aqui dentro, tá? Então, detalhando as contas, é isso aí. Ok. Exemplo 4, tranquilo. Olhando aqui a hora, bem, todos vivos, todo mundo bem? Tranquilo, né? Então, exemplo 4 terminado. Vamos para a continuação aqui da seção 10.2. Ele continua aqui com o... Ainda tem o exemplo 5. O exemplo 5. Encontre o comprimento de um arco de cicloide, né, dado por essa parametrização, lá do exemplo 3, aquele exemplo chato, né? O que ele quer é que a gente encontre agora o comprimento de arco, e não mais a área sob a curva. Então, do exemplo 3, vemos que o arco é descrito pelo intervalo paramétrico entre 0 e 2π, uma vez que, bem, dx dθ é a derivada disso daqui, né? R vezes, a derivada do θ é 1, a derivada do seno é o cosseno, e dy dθ é a derivada daqui, R vezes a derivada do 1 dá 0, a derivada do menos o cosseno vai ser menos o seno, então vai dar seno aqui. Aí você achou o dy dθ, o dx dθ e o dy dθ. Aí você usa a formulazinha do 0 ao 2π, que é a variação do θ, como nós vimos lá no exemplo 3, né? Aquele que nós giramos lá a circunferência para pensar e que deixamos aquela equaçãozinha chata lá em aberto. Então você tem que o L do 0 até 2π é a raiz quadrada dessas somas aqui de quadrados. Ora, então o quadrado disso é R2 vezes o quadrado disso daqui, e o quadrado desse, R2 vezes o seno ao quadrado vezes o dθ. Perfeito, né? Então é essa a integral do 0 até o 2π. Bem, aí você tem, colocando o R2 aqui em evidência, aparece 1 menos o cosseno de θ. Bem, na verdade, desenvolvendo primeiro aqui o produto notável, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o cosseno ao quadrado, que é o quadrado do segundo. Aí você coloca o R2 em evidência e você passa a ter essa soma aqui, isso dá 1. Né? Então aqui você tem 1, que ele somou com esse outro 1 aqui, e deu 2. Então ele colocou o 2 em evidência, 2 vezes 1 para dar o 2, que é a soma desses, menos o cosseno do θ que ele colocou, porque ele já tem o 2 aqui fora, né? Então ele está com essa integral. Bem, essa integral aqui, você pode ter... Ele usou aqui uma substituição parecida com a que a gente usou lá no exemplo 3. Bem, como é que a gente pode fazer? A gente pode primeiro... Eu queria tirar logo raiz de 2 daqui de dentro. Ele deixou raiz de 2 o tempo todo. Porque vai facilitar a conta com raiz de 2. Vamos deixar o raiz de 2 aí mesmo. Bem, mas ele fez a seguinte, segundo ele, para calcular essa integral, a gente deve fazer essa substituição. Então, vamos fazer. Eu quero calcular... O que eu tenho aqui, na verdade, é assim. Eu tenho R vezes a raiz de 2, deixa a raiz de 2 fora. Integral de 0 até 2π. Da raiz de 2 que ficou aqui dentro. Da raiz que ficou aqui dentro. Raiz de 1 menos o cosseno do θ de θ. Pronto. Vou olhar para essa parte aqui igual a isso. Ok? Aí... Tá, olha o truque que ele nos indica aqui, né? Essa coisa toda aqui. Bem, como é que a gente conclui isso? Parte de novo do cosseno do 2θ, tá? Parte de novo do cosseno do 2x. A gente viu lá, né? Cosseno do 2x é igual, a gente viu no exemplo 3, é o cosseno ao quadrado do x menos o seno ao quadrado do x. Né? Então agora ele quer que eu destaque o seno ao quadrado aqui. Ó. Então se ele quer que eu destaque o seno ao quadrado, eu vou ficar aqui com seno
ao quadrado do x igual ao cosseno ao quadrado do x menos o cosseno do 2x, certo? Bem, aí a gente pode brincar com esse seno ao quadrado aqui, transformando ele em seno ao quadrado de x. A gente pode transformar esse cosseno ao quadrado aqui em 1 menos o seno ao quadrado do x menos o cosseno do 2x. Ok, e aí a gente passa o seno ao quadrado para cá, e aí você tem 2 seno ao quadrado do x igual a 1 menos o cosseno do 2x. E aí você tem que, de fato, o seno ao quadrado do x pode ser escrito como meio, né? Meio vezes 1 menos o cosseno do 2x, que é essa substituição que ele está falando aqui. Ele sugere essa substituição. Então ele olha para isso e sugere que a gente olhe para essa substituição. Ora, então o meu θ passa a ser o meu 2x, né? Com θ igual a 2x. Então, voltando aqui para nossa integral, eu tenho que isso vai ser r vezes a raiz de 2. A integral agora vai passar a ser na história do 2x. Então, entendi agora porque ele não tirou raiz de 2. Vamos fazer como ele, porque vai eliminar de fato ali dentro. Ó. Vamos deixar o r aqui fora e vamos deixar o 2 dentro, do jeito que estava mesmo. Olha só. Ele faz aqui a raiz quadrada de 2 vezes 1 menos o cosseno de θ, tá? Deixa assim, porque qual é a vantagem de fazer isso? É que agora quando você vai substituir pelo x, você vai ter uma integral de raiz quadrada de 2 vezes, aí esse 1 menos o cosseno de 2θ, ele quer substituir por 2 seno. Eu tenho, vamos separar assim. Você tem que 1 menos o cosseno do 2x, ele é igual a 2 seno ao quadrado de x. Bem, se você tem isso daí, aí se você chamar o θ de 2x, né? Ele diz aqui para chamar o θ de 2x. Então, se você tem que o θ é igual a 2x, você tem que isso daí vai ser 1 menos o cosseno do θ igual a 2 vezes seno ao quadrado. Bem, se o θ é o 2x, o x é θ sobre 2. Então, de θ sobre 2. Pronto, então esse 1 menos o cosseno de θ da nossa integral, ele vai passar a ser escrito como 2 seno ao quadrado de θ sobre 2, tá? Então, 1 menos o cosseno de θ é 2 seno ao quadrado de θ sobre 2. Então, aqui você tem 2 seno ao quadrado de θ sobre 2 na raiz quadrada. Isso tudo aqui de θ. Vamos ver se isso fica claro para a gente. Aqui, 2 seno ao quadrado de θ sobre 2. Chegamos ao mesmo que ele. Então, como o θ varia de 0 até 2π, se você dividir todo mundo por 2, você tem um θ variando, você tem que o θ sobre 2 varia de 0 até π. Ora, se o θ varia de 0 até π, então eu tenho que o seno de θ sobre 2 é positivo, é sempre positivo. Portanto, eu posso pensar em fazer a raiz quadrada do que eu tenho ali.
tá certo? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tá bom. Então, isso daqui pode ser visto como a minha integral agora está sendo vista como a integral, o r vezes a integral. Bem, aqui vai ficar a raiz quadrada de 4 seno ao quadrado de θ sobre 2. Ele já argumentou ali que o seno ao quadrado de θ sobre 2 é um cara maior ou igual do que zero. Portanto, extrair a raiz quadrada dele ao quadrado vai dar ele mesmo, tá? Então, por isso dá para tirar aqui o 2. Bem, como pode ser positivo ou negativo, ele usa o módulo, tá? Mas só que, como ele é positivo, o módulo dele vai dar ele mesmo. Então, você conclui que o que você está calculando é uma integral, né? R vezes uma integral de 2 vezes o seno do θ sobre 2. Pronto, é essa integral que no final você estará calculando, né? Bem, eu estou pensando sem olhar para os intervalos aqui, então vou tirar os intervalos daqui. Estou pensando nela de maneira geral, né? O cálculo a ser feito então é esse aqui, o cálculo dessa integral, de 2 vezes o seno de θ sobre 2 dθ. É assim que ele argumenta que a integral que ele vai calcular é essa daqui. Portanto, o comprimento vai ser, bem, como tem o 2, sai o 2, vai ficar 2r, integral do seno de θ sobre 2 dθ. Bem, aí ele faz o quê? Ele diz que a integral do seno vai ser o cosseno. Opa, mas ele vai ter que fazer uma pequena substituição aqui de novo, né? Para poder concluir isso. Como é que a gente conclui isso? Eu estou calculando a integral do seno de θ sobre 2 dθ. A minha integral daqui, né? Integral do seno, tiro 2 ali da frente e eu vou pensar só na integral do seno de θ sobre 2 dθ. De vez em quando a minha mesa faz eu riscar o que eu não quero. Seno de θ dθ. Bem, essa integral é o quê? Bem, você chama de o θ sobre 2, aí você tem que du dθ é igual a meio, né? Du dθ é igual a meio. Então você tem que o dθ é igual a 2 du, tá? O dθ é 2 du, então você tem que isso daqui é a integral do seno do u, que é o θ sobre 2, du, né? Du. O que você quer substituir é o dθ. Então, o dθ vai ser 2 du. Então, 2 du. Opa, não queria apagar. Vai ser 2 du. Então, isso daqui vai ser igual a 2 vezes a integral do seno vai ser menos o cosseno. Menos o cosseno do u. Mais uma constante que eu estou pensando sem intervalo, né? Então, seria isso. Derivar isso daqui vai dar menos o seno, como tem um menos na frente, vai dar o seno. Ou seja, quando você pensa em θ, isso daqui vai ser igual a 2r vezes 2, né? Então 4r, porque vai sair aquele 2 lá, né? Então você tem 2r's aqui, mas como você vai ter um 2 aqui, então 4r's vezes menos cosseno do u, que é o θ sobre 2. Mais uma constante, porque eu estou pensando sem intervalo, mas quando eu olho aqui para o intervalo, eu tenho aqui 2r vezes menos 2 cosseno variando aqui, né? Poderia ser logo aqui escrito menos 4r cosseno de θ sobre 2, variando do 0 até o 2π. Quando você coloca o 0 aqui, você vai estar com o cosseno de 0, então você vai ter 1. Quando você coloca o 2π, você também vai estar com 1. Então, essa conta aqui vai ficar assim, né? Vamos fazer a conta com detalhes. Você tem 2r's que multiplica menos 2 vezes o cosseno, vamos colocar o 2π, né?
é o cosseno de 2π sobre... mas é zero. Não, é menos 1. 2 vezes o cosseno de... Se vai estar 2π, 2π sobre 2 vai dar π, né? Então, 2 vezes o cosseno de π. Isso quando eu substituo o 2π. De novo, a minha mesa me atrapalhando. E quando você substitui o zero, você vai ter 2r's, que multiplica menos 2. Bem, cosseno de 0 sobre 2 é o cosseno de 0. Então, fazendo essas contas, você tem 2r's menos 2 vezes o cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Então, vai dar mais 2. Então, 2r's vezes 2. E aqui você tem menos 2r's vezes. Aqui é o cosseno de 0. Está parecendo θ, né? Deixa eu deixar claro que aqui é o cosseno de 0 e não de θ. Cosseno do 0. Bem, o cosseno do 0 é 1. Então, o que eu tenho aqui é menos 2. Então, aqui vai dar mais 2. Então, aqui vai dar 4r's mais 2r's. Só deu 6 por quê? Está faltando então alguma coisa que eu não coloquei aqui, deixa eu pensar. Professor, Oi. ali não era 2π, o senhor colocou π. Em 2r, aí tem colchetes, menos 2, cosseno de π. É porque eu não tenho θ sobre 2. Sim. O θ vai assumir 2π. Ah, sim. 2π sobre 2 vai dar π, né? Isso, Cosseno de π é menos 1, certo? Uhum. Certo. É que o cosseno aqui do 0 é 1. Aqui vai ficar menos 2 vezes menos 2. Aqui dá 4. Aqui dá 4. Né? Porque aqui vai dar... Cosseno de 0 vai dar 1, aí vai dar menos 2. Vai ficar menos 2 vezes menos 2 aqui. Vai dar mais 4r's aqui. Então vai dar 4r aqui, mais 4r aqui, que dá 8r's. Tá certo. Ok. Verificada a continha com os detalhes necessários. Bem, terminado então aqui os exemplos de comprimento de arco, é brincar com os exercícios de agora em diante. Então, da mesma maneira, para o comprimento do arco, podemos adaptar a fórmula 825 do volume 1. Cadê ela? Eu não trouxe a fórmula 825 para cá, trouxe. Ué? Onde ela foi parar? Está aqui embaixo. Deixa eu colocar mais para cima. Vamos levar essa minha fórmula aqui, 825 do volume 1 mais para cima. Ué? Desmarcou por quê? Deixa eu marcar novamente. E tentando levar para cima. Já perdi um traço. É melhor não fazer isso assim agora. Deixa eu ver se eu consigo levar. Não vou não. Vai ser difícil de levar. Deixa ela aí mesmo. Então eu olho para ela quando eu precisar. Tá, então vamos voltar. Pensei que eu ia conseguir trazê-la mais para cá. Bem, deixa para lá. Da mesma maneira como para o comprimento do arco, podemos adaptar a fórmula 825 no volume 1 para obter uma fórmula para a área de superfície, se a curva dada pela equação paramétrica for assim, né? Ao invés de ser dado do tipo y igual a f de x. A fórmula que ele fala da 825 é essa aqui. Ó. Deixa eu mostrar. Então, a 825 é essa. Opa, sumiu alguma aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer de volta. Eu tinha colocado a 4, a 5 e a 6. Bem, mas a fórmula dada lá era essa. Uma superfície é a integral de A até B de 2πy raiz quadrada de 1 mais dy dx ao quadrado dx. Então, é essa a integral. Você pode também ter uma situação em que você está pensando no y
variando ao invés do x, né? Você tem as duas situações. Mas bem, a 5S. Então vamos olhar para essa e ver como é que ele conseguiu adaptar. Aqui eu estou com x igual a uma função do y, né? Então como é que ele conseguiu adaptar esta fórmula para a situação em que eu não tenho o x como função, o y como função de x, e sim x como função de t e y como função de t. Então está aqui a fórmula, vamos ver o que ele pensa para poder adaptar. Tá. Então, o que ele faz? Acho que ficou muito embaixo aqui também, deixa eu ver se eu subo um pouquinho. Então, a área da superfície resultante ele tem aqui o 2πy do mesmo jeito, só que ele altera, o que ele altera é raiz quadrada de 1 menos dy dx ao quadrado dx, ele substituiu por dx dt, dy dt, ambos ao quadrado. Mas lembre-se, a gente já fez essa conta. A gente fez essa conta aqui, ó. A gente tinha feito essa conta antes. A gente fez essa conta por aqui. Aqui, ó. Tem aquele truquezinho de ficar colocando aqui. Tá vendo? A gente tinha a raiz quadrada de 1 mais dy dx ao quadrado. A gente fez as contas e mostrou que, de fato, essa raiz quadrada daqui dá para se escrever assim. Então, ele usa a mesma ideia aqui. Então, ele tem a raiz quadrada, né? A fórmula antes era isso. 1 mais dy dx ao quadrado dx, e ele muda para essa daqui, usando a mesma ideia daquela conta que a gente fez, tá? Então a diferença é que, como é uma rotação, aparece aqui o nosso 2πy, lá na nossa fórmula do passado. Então, as fórmulas que ele indica lá também, as fórmulas 7 e 8, eu vou depois acrescentar aqui, quando eu passar o PDF para vocês, eu vou deixar já com essas fórmulas todas aqui colocadas também. Elas continuam valendo, né? Elas são as mesmas que nós tínhamos lá no cálculo 1, continuarão valendo agora, só que todas elas têm isso daqui, a raiz quadrada de 1 menos uma das derivadas. Aqui está dy dx, né? Porque eu estou pensando em y como função de x, e aqui está dx dy, porque eu estou pensando em x como função de y. Depende da circunstância que você tem, né? Então, ambas podem ser substituídas por uma fórmula desse tipo, onde você coloca o dx dt e o dy dt no lugar de 1 mais alguma coisa, tá certo? Com aquele truque que a gente viu antes, com aquela conta que a gente viu antes. Bem, então a fórmula que nós vamos usar para os próximos exemplos é essa aqui, tá? Essa daqui é a fórmula que vai nos dar a superfície, né? De uma função, a área da superfície de uma função, onde você tem ao invés de ter y em função de x, você tem o x como função de t e o y como função de t. Então é essa formulazinha aqui que a gente vai usar. Bem, vamos ver aqui com esse exemplo. Vamos olhar esse exemplo. Acho que ficou muito em cima aqui, tá bom. Vamos ver o uso dessa formulazinha com esse exemplo. Dessa daqui, né? Fórmula da superfície, a fórmula 6. Mostre que a área da superfície de uma esfera de raio R é 4πr2. Então, quando a gente parametriza a esfera, a gente tem isso. A gente viu isso já, né? Essa parametrização, se não me engano, vimos uma outra também. Bem, isso sobre o eixo X, né? Vamos pensar sobre o eixo X, ou seja, vamos usar a fórmula que é proveniente dessa daqui e não que é proveniente dessa, né? Vamos usar essa fórmula 6 como está escrita aqui. Bem, pela fórmula 6, nós temos a integral de 2πr y, né? A integral de 2π o y, não, 2π, perdão. A integral de 2π vezes o y. O y é que tem o r, tá? O y é r sendo de t. Então,
vamos usar essa fórmula. Você tem 2πy, então 2π vezes o y, e o y é r seno de t, vezes a raiz quadrada de dx dt. A derivada disso daqui é r vezes menos o seno, então é isso que eu tenho aqui, ao quadrado, certo? Mais dy dt ao quadrado. R vezes o cosseno de t ao quadrado é o que eu tenho aqui, ok? Então, isto foi usado aqui de forma correta. Bem, agora, bem, o que não é para ser necessário ficar aqui, ele colocou para fora, colocou os números, e ficou com r seno de t aqui, e vai calcular a integral. Aqui você tem r ao quadrado ele colocou em evidência. Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, isso dá 1, né? Então ele ficou com r, né? Que ficou uma vez r ao quadrado. E ele está extraindo a raiz quadrada do r ao quadrado, vai dar r. Então ele tem r seno de t e aqui tem r, tá? Aqui. Então r ao quadrado, né? Então ele tira o r ao quadrado e tudo que fica para ele é integrar do 0 até o π o seno de t. A integral do seno de t é menos o cosseno de t, o 2πr2 é número, e aqui você tem do 0 até o π. Bem, substituindo π aqui no cosseno do t, vai ser menos 1. Então, menos 1 vai dar mais 1. Então, isso vai dar, né? Isso daqui vai dar, quando você substitui o π, você vai ter 2πr2 que multiplica 1, porque isso daqui vai dar menos 1. Depois, menos, quando você substitui o 0, você vai ter menos 1 aqui. Porque você tem esse menos e o cosseno de t vai ser o cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1. Então aqui você tem mais 2. Então 2 mais 2, por isso R2. Então você tem 4πr2. Correto. Certo? Está feito então o cálculo da área da esfera a partir de uma parametrização. E não olhando algo do tipo y em função de x, mesmo porque não dá, né? Para descrever a esfera dessa forma, só parametricamente. Deixa eu passar ali o carro de som. Opa! Acabou? Não, tem alguma coisa ali que eu esqueci de buscar. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Portanto, no caso onde... não, é um pedaço da fórmula. Isso daqui é um pedaço da fórmula do volume 1, que eu não tinha trazido para aqui para frente. Deixa eu trazer ela para cá. Eu pensei que tinha trazido e não trouxe. Essa daqui é uma fórmula do volume 1. Tá? É como surge, na verdade, essas outras duas fórmulas. Era o que eu estava sentindo falta. Ela foi parar lá embaixo na hora que eu estava mexendo. Então, acho que eu tinha trazido e agora ela tinha sumido. Deixa eu ver se eu consegui. Opa! E agora? Coloquei ela aqui atrás. Ctrl C. Deixa eu tirar ela aqui pelo lado. Vai ficar mais fácil de levar ela para cima. Vou deixá-la aqui dentro desse quadro. Organizá-la aqui. Pronto. Fazer ficar um pouquinho menor para ver se está legal. Tá. Então tem a 4, a 5 e a 6. A ideia surge assim, né? Como eu tinha dito, o y é o nosso f de x. Era assim a fórmula lá da superfície, e está aqui, era superfícies de rotação, né? E a aplicação é esse exemplo 6. Isso termina a seção 10.2, não tem mais nada? Deixa eu olhar aqui. O exemplo 6 é o último da seção 10.2. Pronto, concluímos a missão de hoje, que era olhar essa seção 10.2, beleza? Bem, por mim, tá bom.
Alguma pergunta? Não, professor, nenhuma. Beleza, então, valeu pela participação neste sábado chuvoso. Tá chovendo por aí? Por aqui tá também. Marcel começou a chover pesado agora. Falou, gente. Até mais. Até segunda-feira. Até. Façam os exercícios, tá? Deixe para depois os exercícios não, para fazer perguntas durante a semana. Professor, bom dia aí. Bom E dia. até mais. Até.